pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo da contabilidade de custos, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre os princípios de contabilidade, os princípios contábeis que são aplicados à contabilidade de custos. A gente sabe que a contabilidade de custos é um ramo da contabilidade que surgiu da necessidade que as empresas tinham de calcular quanto valia aquele produto que ela mesma fabricava, ou seja, calcular, medir os fatores de produção aqui, todo aquele processo produtivo. E a gente sabe que a contabilidade de custos, ela subsidia a contabilidade financeira, que é a contabilidade geral, que é a contabilidade que a gente mais conhece, que é fiel aí aos princípios de contabilidade. Mas a contabilidade de custos, pessoal, ela tem também os seus princípios, e ela tem os princípios de contabilidade que são aplicados a custos, né? E aqui a gente não é vamos dizer assim, uma parte aí da matéria que as bancas de concurso costumam cobrar com muita frequência, mas é importante que a gente saiba, né, quais são esses princípios e como eles são aplicados à contabilidade de custos. Então vamos lá, vamos para a tela. Os princípios, basicamente, pessoal, que são aplicados à contabilidade de custos são esses aqui. São esses 6 princípios aqui, tá? Primeiro, o princípio da realização da receita, que a gente vai ver passo a passo cada um deles, talvez não necessariamente com tanta riqueza de detalhes, até pela pouca importância que eles têm em relação aos outros assuntos da contabilidade de custos. O princípio da competência, né, pessoal, que é assim, importantíssimo, tanto na contabilidade geral até como na contabilidade de custos, né? O princípio do custo histórico como base de valor, o princípio da consistência ou uniformidade, o conservadorismo ou prudência e a materialidade ou relevância. Então, vendo um a um aqui, pessoal. Primeiramente, o princípio da realização da receita. O que diz o princípio da realização da receita? Basicamente, pessoal, que se a gente estudou contabilidade geral, a gente não vai ter dificuldade nenhuma com esse princípio, nem com os outros, né, pessoal? A gente vê, ó, que o reconhecimento do resultado, né? O reconhecimento do resultado, se é lucro ou se é prejuízo, ele só vai se dar apenas quando da realização da receita. E quando que ocorre a realização da receita, né, pessoal? Vai ocorrer quando da transferência do bem ou do serviço para terceiro. A gente sabe que isso aqui está muito ligado, esse princípio da realização da receita, está muito ligado com o próximo, né, pessoal? Que é o princípio da competência. Porque eu só vou registrar a minha receita quando eu transferir o bem ou serviço para terceiro. Isso está ligado bem ao princípio da competência, né? É o princípio da confrontação entre despesa e receita. Eu só vou registrar a receita quando acontecer o fato gerador. Não é isso? A gente não leva isso sempre para a prova? Só vou registrar a receita quando ocorrer o fato gerador. E quem é o fato gerador dessa receita? É a transferência do bem ou do serviço para terceiros, certo? E o princípio da competência, que às vezes as bancas gostam de cobrar os termos em inglês, né? Principalmente a banca CESP. Accrual basis, né? Accrual basis é o princípio da confrontação entre despesas e receitas ou o princípio da competência. O que diz esse princípio, né, pessoal? Ele diz o seguinte: após o reconhecimento da receita, né, eu vou apenas reconhecer as despesas e os custos no momento do reconhecimento da receita, né? Eu vou deduzir dela os valores representativos do quê? Dos esforços para a consecução daquela receita, ou seja, das despesas, pessoal. Então, na verdade, aí a gente vai entender que essas despesas aqui, a gente está falando do sentido amplo, né? Sentido amplo das despesas, porque aí eu vou ter, cuidado aqui com nomenclatura, né, pessoal? Eu vou ter aqui 2 tipos básicos, né, de despesa. Primeiro, olha só que legal. As despesas relativas a quanto foi o custo de produção do bem hora vendido ou as despesas de comissão relativas à sua venda. Olha só, pessoal. Despesas relativas a quanto foi o custo de produção, isso aqui são os custos, né? Por que eu estou chamando despesa relativa a quanto foi o custo? A gente vai ver, pessoal, que os custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos, eles são custos, são tratados como custos até o momento em que eles vão lá para a demonstração do resultado do exercício, para a DRE. Porque no momento que elas entrarem na demonstração do resultado do exercício, elas passam a se chamar despesas. Elas só vão ser custos no momento da saída do produto ou da saída da mercadoria. No momento que ela for registrada no resultado, ela vai ser uma despesa. Então a gente vai ver, até vai ter um exercício de prova que fala isso, né? Que a expressão custo do produto vendido
ou custo da mercadoria vendida lá na DRE, ele é um nome tecnicamente incorreto. Por que tecnicamente incorreto? Porque eu não posso chamar de custo nada que está na demonstração do resultado. Tudo que está na demonstração do resultado são despesas. Então, na verdade, esse custo da mercadoria vendida, que é custo, que tem natureza de custo, quando ele vai para a DRE, ele passa a ser uma despesa relativa ao custo das mercadorias vendidas, ou despesa relativa ao custo do produto vendido. Então, eu tenho que fazer aqui a distinção entre o que é a despesa lá na DRE, que é relativa aos custos, e o que é despesa lá na DRE relativa efetivamente às despesas, que são o quê? As despesas incorridas para obtenção de receitas genéricas. Ou seja, os esforços para obtenção das receitas. Beleza, pessoal? Ótimo. Aí a gente tem agora o nosso amigo princípio do custo histórico como base de valor. Lá na contabilidade geral a gente sabe, né, que o princípio do custo histórico diz que os ativos são registrados contabilmente pelo seu valor original de entrada, né? Pelo seu valor original de entrada. Princípio do custo histórico como base de valor, né? O valor histórico. Aí, pessoal, o que acontece, né? Esse princípio do custo histórico. Esse princípio do custo histórico aqui, ele tem um probleminha na contabilidade de custos, por exemplo, quando a gente está tratando em contextos inflacionários. Toda vez que a gente está trabalhando com inflação, a gente pode ter algumas dificuldades. Por exemplo, quando um produto demora 3, 4, 5 meses para ser produzido, num contexto altamente inflacionário, os fatores de produção no primeiro mês vão ser distintos dos fatores de produção do segundo mês, do terceiro, do quarto e do quinto. Quando a gente for calcular os fatores de produção acumulados dos 5 meses para a produção daquele produto, se a gente não fizer internamente na nossa contabilidade vamos dizer assim, uma atualização desses valores em contextos altamente inflacionários, a gente pode ter uma avaliação deturpada do valor daquele produto. Então, esse princípio do custo histórico, ele deve ser respeitado, mas internamente dentro da nossa contabilidade, de forma apenas gerencial, a empresa pode sim, pessoal, fazer, vamos dizer assim, atualizações aqui de valores, levando em conta a inflação, para que o custo do produto seja estimado de forma confiável e não deturpado da inflação, que a inflação fatalmente vai corroer esses valores, tá, pessoal? Então, a gente tem que prestar atenção e até pode cair em questão teórica da nossa prova. O princípio do custo histórico como base de valor, ele é um princípio que deve ser respeitado, mas pode ser abandonado em certas situações em prol da confiabilidade da informação. Beleza, pessoal? Aí a gente tem o princípio da consistência ou da uniformidade. O que seria o princípio da consistência? O que é consistência, né, pessoal? Consistência é eu manter um padrão, né, pessoal? Manter um padrão durante aquele período, durante aqueles períodos. Então, basicamente, pessoal, o princípio da consistência, ele afirma que dentre as diversas alternativas para o registro contábil de um evento, todas elas válidas, claro que se tiver uma inválida, ela não vale, ela é inválida, né? Dentro dos princípios aceitos, a empresa deve adotar uma delas, das alternativas, de forma consistente, ou seja, ela não pode ficar mudando de padrões, mudando de premissas dentro das alternativas, não pode mudar o critério em cada período assim inadvertidamente. Claro, ela pode mudar, contanto que ela consiga entender, ela consiga informar que ela fez aquela mudança de critério, né? E informar também o que aquela mudança de critério impactou no custo do produto. Então, na verdade, a empresa ela tem que ter uma consistência na sua divulgação de informações, mas ela pode mudar contanto que ela informe as consequências dessa mudança. Ela tem que adotar critérios consistentes. Beleza, pessoal? Princípio do conservadorismo. O que diz o princípio do conservadorismo, pessoal? O que é ser conservador, né, pessoal? Ser conservador ou ser prudente é, dentre duas ou mais alternativas igualmente válidas, eu vou adotar a que for pior para mim, né? Eu vou ser conservador, eu vou ser prudente. Então o que vai acontecer? Lá no princípio do conservadorismo, da prudência, ela obriga que a empresa adote um espírito de precaução.
Ou seja, sempre que ela estiver diante de alternativas igualmente válidas, é claro, né, pessoal? Ela vai escolher qual? A mais precavida, ou seja, a menor para o PL. O que é a menor para o PL? Ou a despesa é a maior dentre as alternativas, ou a receita é a menor entre as alternativas. Ou o ativo é o menor entre as alternativas, ou o passivo é o maior dentre as alternativas, pessoal. Então, basicamente, esse princípio do conservadorismo e o princípio da prudência, ele exige que a empresa utilize sempre o quê? Uma postura precavida, né? Uma postura de menor patrimônio líquido. O que são as consequências na contabilidade de custos? São basicamente duas, né, pessoal? Basicamente duas. Primeiro, quando eu for avaliar um estoque, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Lembra lá do CPC 16 ou do artigo 189 da Lei 6.404 que fala que os estoques eles são avaliados pelo custo ou pelo valor mercado ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor? Então o que vai acontecer, pessoal? Quando eu adotar essa regrinha para avaliação do estoque, custo ou mercado ou valor realizável líquido dos dois o menor, eu vou estar abandonando o que, pessoal? Lembra lá do princípio do custo histórico? Então o custo histórico é abandonado quando eu tenho que adotar essa premissa de avaliação de estoque. Quando o valor de mercado for efetivamente menor do que o custo, eu vou ter que adotar o valor de mercado ou o valor realizável líquido como parâmetro para avaliação do meu estoque, abandonando o princípio do custo histórico como base de valor. E qual é a outra consequência, pessoal, desse princípio do conservadorismo na contabilidade de custos? É o tratamento de certos custos de produção. Eu vou me deparar em certas situações, pessoal, com uma dúvida. Aquilo eu trato como custo ou trato como despesa? Nem sempre dentro da empresa eu vou ter claro para o administrador se aquele item lá de gasto é custo ou se aquele item é despesa. E toda vez que eu tiver diante dessa dúvida, classifico como custo, adentrando o custo do produto vendido, ou classifico como despesa, indo diretamente para a demonstração do resultado sob a forma de despesa. Toda vez que a gente tiver com essa dúvida na classificação de um gasto, o princípio do conservadorismo, ele manda a gente classificar como despesa, para não onerar o custo do produto. Então, ser conservador é, na dúvida da classificação entre custo e despesa, eu classifico como despesa. Cuidado, pessoal, olha só, cuidado. Essa dúvida que eu estou falando aqui é a dúvida do administrador, não é a dúvida sua na hora da prova. Na hora da prova, fatalmente a banca ela vai dar um valor de gasto em que ela tem certeza se é custo ou se é despesa. Não vai haver essa dúvida. Então, se você tiver essa dúvida, não classifica diretamente como despesa. Se você tiver essa dúvida, lê de novo, volta na questão, porque com certeza ela é ou custo ou despesa. A gente não vai ter essa dúvida na hora da prova. Essa dúvida aqui é uma dúvida do administrador da empresa quando classificar aquele item de gasto como custo ou como despesa. Então, pessoal, voltando aqui. Se o administrador tiver essa dúvida entre custo e despesa, o princípio do conservadorismo manda ele classificar como despesa para não onerar o custo do produto vendido, pessoal. Beleza, galera? Aí, pessoal, eu tenho o princípio da materialidade ou relevância. Isso aqui a gente viu também, pessoal, lá na contabilidade geral, quando a gente estuda as características qualitativas da informação contábil. Lembra que dentre as características qualitativas fundamentais da informação contábil está o quê? A relevância, né? A outra é, fazendo uma revisão rápida aqui, lá da contabilidade geral, é a representação fidedigna. Representação fidedigna. E a outra é a relevância, cuja materialidade está incluída nessa característica de relevância. Então, o que é materialidade de uma informação? O que é relevância de uma informação? Ele diz o seguinte, que a regra da materialidade, ela desobriga a empresa a um tratamento mais rigoroso para quem? Para aqueles itens cujo valor monetário é pequeno. Ou seja, pessoal, deixa para lá, vamos relevar esse item aqui, que o valor material dele, o valor monetário é muito pequeno, dentro dos gastos totais. Então, eu vou tentar,
o contador, o administrador, quando estiver tratando dos custos da empresa, vai desobrigar ele a um tratamento mais rigoroso. Ah, esse custo aqui é muito pequeno, vamos relevar ele aqui dentro do todo aí da nossa contabilidade, tá? E aí, pessoal, isso aqui pode cair em prova, tanto de contabilidade de custos quanto de contabilidade geral. Aí eu voltei aqui, o que é informação lá? Como é que eu posso classificar essa informação como relevante, pessoal? Lá no CPC 00, ele diz o seguinte, uma informação é considerada relevante, pessoal. Ela é considerada relevante, olha só, quando ela faz diferença nas decisões. Lembra que a contabilidade de custos, ela é uma ferramenta importantíssima na tomada de decisões? Então nada mais justo do que você utilizar apenas as informações de caráter relevante na tomada de decisão. Por quê? Porque elas são as únicas que fazem diferença nessas decisões da empresa. E o que é fazer diferença nas decisões de uma empresa? Fazer diferença nas decisões de uma empresa significa o seguinte, significa ela ter valor preditivo. O que é valor preditivo, pessoal? Prever, né, pessoal? Preditivo é prever. Eu utilizo aquela informação para prever futuros resultados. Isso é muito ligado à contabilidade de custo, porque a gente tem informação de todo o sistema de custo que para prever resultados e ajudar a tomar decisões. Ela tem que ter valor preditivo ou valor confirmatório. O que é valor confirmatório de uma informação? Ela é utilizado para eu confirmar informações passadas, para retroalimentar informações prévias. Ela serve de feedback. Então, uma informação ela é relevante se ela faz diferença nas decisões. E quando ela faz diferença nas decisões? Quando ela tem valor preditivo ou valor confirmatório, ou os dois, né? Ela pode ter valor preditivo ou valor confirmatório, ou os dois ao mesmo tempo. E geralmente essas características elas estão interligadas, pessoal. Elas estão interligadas. Uma está ligada à outra. Beleza, pessoal? É isso que a gente tem para falar de princípios ligados à contabilidade de custo. Repetindo, pessoal, essa parte da matéria não é uma parte que é muito cobrada em prova, mas é importante que a gente saiba os princípios ligados à contabilidade de custo para a gente caminhar na matéria, ok? E aí, caminhando dentro da matéria, pessoal, a gente vai começar a estudar uma parte extremamente importante aqui para a prova. Agora sim, agora a gente está aqui diante de uma matéria que despenca em prova, que é a terminologia da contabilidade de custo. Como é que a gente dá nomes aos fenômenos dentro da contabilidade de custos, aos fatos contábeis dentro da contabilidade de custos? O que a gente chama de custo, o que a gente chama de gasto, de despesa, de perda e assim por diante. Isso despenca. Isso, aliás, é o assunto mais cobrado em prova nas áreas, tanto nas provas da área fiscal quanto da área de controle. Então essa parte é de extrema importância, é extremamente importante que você que está começando agora o estudo da contabilidade de custos, essa realmente vai ser o ponto de partida principal para que a gente caminhe na matéria e você não erre mais nenhuma questão de prova. Ok? Vamos lá. Terminologia da contabilidade de custos. Pessoal, esse slide aqui, eu diria que é o slide mais importante da sua vida de estudante de contabilidade de custos. Porque a partir daqui, você vai conseguir entender tudo o que acontece na contabilidade de custos. Então, a primeira coisa que você tem que saber na contabilidade de custos é que gasto é o gênero de tudo. Tudo está focado no gasto. E eu posso distribuir, vamos dizer assim, esse gênero gasto em várias espécies, né? Que são custo, investimento, despesa e perda. Ou seja, o custo é um gasto, o investimento é um gasto, a despesa é um gasto e a perda é um gasto. Tá? Então, primeiramente, nós temos que entender que o gasto, que é o gênero de tudo, né, todo o nosso foco aí da contabilidade de custos, ele é o que, pessoal? Olha só como é que essas definições aqui, pessoal, elas são adaptadas aqui de um autor que as bancas mais gostam de cobrar. Às vezes as bancas, pessoal, elas cobram questões extremamente literais desse cara, que é o professor Eliseu Martins.
Aliás, pessoal, o professor Eliseu Martins é referência para muita coisa aí na contabilidade brasileira. Mas como a gente está aqui interessado em prova de concurso em banca, ele é sim o autor preferido das bancas de concurso. Então nada mais justo do que a gente se pautar nas definições desse professor. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então gasto é o quê? Ele chama de compra de um produto ou serviço que gera sacrifício financeiro. Pessoal, essa é a palavra-chave para gasto é sacrifício financeiro. Toda vez que a gente estiver diante de um sacrifício financeiro, tá? A gente está diante de um gasto. Tá? Esse sacrifício financeiro ele pode ser representado pela entrega de um ativo ou pela promessa de entrega de um ativo. Essa diferenciação é importante, viu, pessoal? Porque esse sacrifício financeiro ele pode ocorrer com desembolso ou sem desembolso. O que é o desembolso? É a efetiva saída de ativo. Que ativo? Geralmente dinheiro, né, pessoal? Mas pode ser a saída de outro ativo também. Então, esse gasto ele pode ocorrer independentemente da empresa pagar ou não, independentemente de gerar ou não desembolso. Isso aqui está ligado ao princípio da competência, né? Está ligado ao princípio da competência. Eu vou incorrer no gasto, mesmo que ainda não tenha desembolsado nenhum valor, mas eu tenho uma promessa. E essa promessa é a contrapartida daquele gasto que foi incorrido. Então, primeira coisa importante que a gente tem que levar para a prova. Gasto é um sacrifício financeiro representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos, ou seja, com ou sem desembolso. Ótimo, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber de conceito de terminologia de custo, de custos, né? Esse gasto, pessoal, ele pode ser um custo. Ele pode ser classificado como custo, né? Vamos lá. Desembolso é o pagamento, como a gente já falou. Esse gasto, pessoal, ele pode ser um custo. Quando é que eu vou classificar esse gasto como custo? Quando acontecer isso, ó, pessoal. Quando for um gasto, olha só, um gasto que é utilizado na produção de outros bens ou serviços. Pessoal, custo são gastos ligados à atividade de produção. Então, se não estiver ligado à atividade produtiva da empresa, não pode ser classificado como custo. A gente vai se deparar com várias questões para a gente classificar se aquilo é custo ou não é. O que o candidato tem que entender? O que você tem que entender? Que se for custo, necessariamente está ligado à atividade de produção da empresa. Se não está ligado à atividade de produção, não é custo. A primeira coisa, pessoal, o frete da venda que eu incorri é custo? Não, pessoal, porque o frete da venda, a mercadoria já está pronta, não é processo produtivo. A gente vai ver muitas situações aqui em que a gente vai ter que definir se aquilo é custo, se aquele investimento é despesa ou perda. Custo, pessoal, tem que estar ligado à atividade de produção. Tem que estar ligado à atividade produtiva. Ok? Beleza. Investimento, pessoal. Investimento, a gente já está mais acostumado, né, com investimento. Eu invisto em alguma coisa que vai me trazer algum fruto, né? Investimento, pessoal, olha só a palavra-chave. A palavra-chave para investimento é um gasto que vai ser ativado. É um gasto ou um bem ou serviço que vai ser ativado. O que é ser ativado, pessoal? Eu vou registrar no ativo da empresa. Então, toda vez que eu tiver um gasto e aquele gasto se transformar em um ativo da empresa, aquilo é um investimento. A gente vai ver, por exemplo, que quando eu compro uma mercadoria que eu registro no estoque, aquilo é um investimento. Quando eu fabrico uma mercadoria e aquela mercadoria ficou pronta e eu coloco ela no estoque, é um investimento. Ou seja, a palavra-chave para eu classificar aquele gasto como investimento, pessoal, ela é ativada, ela é registrada no meu ativo. E ela é registrada no meu ativo em função da sua vida útil. Geralmente, em função da vida útil, a gente tem os ativos imobilizados, né, pessoal? Ou os ativos intangíveis e assim por diante, ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Ok? Benefícios econômicos futuros, que vão advir ou da sua venda ou do seu uso daquele ativo. Então, investimento é um gasto que é ativado. Vamos levar isso sempre para a prova. Despesa, pessoal. Quando é que eu vou classificar um gasto como despesa?
eu vou classificar um gasto como despesa quando acontecer o quê? Ó? Quando for um gasto de origem genérica. Olha só, gastos com bens ou serviços não utilizados na atividade produtiva. Ou seja, se foi utilizado na atividade de produção é custo, se for registrado no ativo é investimento, e se não foi utilizado na atividade produtiva é despesa. As bancas gostam de cobrar assim, ó, gastos consumidos diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas. Ainda tem outro jeito de cobrar. São os esforços para a obtenção das receitas, certo? Então vai ser despesa quando não for utilizado na atividade produtiva. E por fim, pessoal, tem as perdas, né? Eu tenho as perdas. O que são as perdas? São geralmente gastos não intencionais decorrentes de fatores externos, né? Alheios à vontade da empresa. Isso é alheio à vontade da empresa, é uma perda. Ninguém perde porque quer, né, pessoal? Ninguém incorre em uma perda porque está afim de perder. Hoje eu estou afim de perder meu relógio. Não. Eu estou afim de perder o meu computador. Não. São gastos não intencionais, alheios à vontade da empresa. Tá? Fortuitos, quando as perdas são anormais, ou seja, quando é advindo de uma coisa fortuita, de uma coisa de caráter eventual, né? Ela é uma perda chamada anormal. Ou quando é uma perda, pessoal, que apesar de ser alheia à vontade da empresa, é uma perda que é advinda da atividade normal da empresa, ela é uma perda chamada normal. E por que eu preciso entender? Por que eu preciso entender a diferença entre perda normal e perda anormal? Ou ao contrário, né? Perda anormal e perda normal. Porque as perdas anormais, pessoal, elas são registradas diretamente no resultado como despesa. E as perdas consideradas normais, quem que são as perdas normais? São alheias à vontade da empresa, mas fazem parte da atividade produtiva. Eu vou perder aquilo de qualquer jeito, não tem jeito. Tá? A gente vai ver alguns exemplos ainda. Tá? São as perdas normais, elas integram o custo do produto vendido. Então essa distinção ela é de extrema importância para a gente entender, porque dependendo dessa distinção, ou eu vou classificá-la como despesa ou como custo. Beleza, pessoal? Então esse slide aqui, galera, esse slide aqui, pessoal, é o slide da sua vida, do início da sua vida na contabilidade de custos. Se você entendeu bem esse slide, você já está começando bem aí no estudo da contabilidade de custos, certo? Caminhando aqui, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da contabilidade de custos. A gente tem todos aqueles conceitos de gasto, custo, investimento, despesa e perda. E aqui, pessoal, a gente vai entender, eu quero que você entenda, que esse gasto aqui, ele pode percorrer diversos caminhos, né, pessoal? Ele pode ser, como eu falei para vocês, esse gasto pode ser classificado como um custo, quando for da atividade produtiva, é um investimento, quando for registrado no ativo, é despesa, quando não for ligado à atividade produtiva e nem for registrado no ativo, e é uma perda quando é alheia à vontade da empresa. E você percebe aqui, pessoal, você percebe aqui nesse slide, que esse gasto ele pode percorrer diversos caminhos. Ele pode ser um gasto que se transforma em custo, que passa a ser investimento, que volta a ser custo, que passa a ser despesa, que vai para o resultado. E assim por diante. Ou seja, existe uma série de caminhos possíveis desse gasto até o momento que ele vai para a demonstração do resultado, ou sob a forma de custo do produto vendido, ou sob a forma diretamente de despesas. E a gente vai entender em cada uma das situações qual é o caminho que esse gasto vai percorrer, né, pessoal? Por exemplo, olha só. Esse é um percurso comum que a gente vai ver em várias questões de prova. A empresa inicialmente adquire matéria-prima. Comprei a matéria-prima, eu tive um gasto, né? Tive um gasto genérico ainda, não sei o que é esse gasto, certo? No momento da aquisição da matéria-prima. Quando eu pego a matéria-prima e estoco, o que significa estocar? Eu vou lá na empresa e coloco ela no estoque de matérias-primas, certo? Quando a empresa coloca a matéria-prima no estoque, ou seja, estoca, é um investimento. Por que é um investimento? Registrei ela no ativo. Registrei no ativo como estoque de matéria-prima, certo? Olha que beleza. Registrei no ativo, é investimento. Aí, pessoal,
eu começo a utilizar essa matéria-prima no processo produtivo. Olha só que legal. Se eu começo a utilizar a matéria-prima no processo produtivo, ela passa a ser um custo. Olha que legal. Ela passa a ser um custo quando ela é utilizada no processo produtivo. Aí, pessoal, eu tenho o custo da matéria-prima aqui, em adição com os outros custos aqui, que a gente vai ver ainda, que são mão de obra e custos indiretos de fabricação. Quando eu faço o conjunto aqui do custo da matéria-prima, quando eu estou usando na produção, mais o custo da mão de obra, mais os custos indiretos, eu tenho todo o processo produtivo. E aí, quando o processo produtivo termina, eu tenho o produto acabado. O produto é acabado, né, pessoal? Quando eu tenho esse produto acabado, ele retorna para o ativo da empresa sob a forma de estoque de produtos acabados. Terminei de produzir o meu produto e estou estocando os produtos acabados que servem para quê? Eles vão para a venda, né? Os produtos acabados vão ser postos à venda. Quando eu coloco esse produto de volta no estoque, pessoal, passa a ser investimento de novo. Olha só que beleza. Passa a ser investimento de novo, porque eu registrei novamente no ativo, agora sob a forma de produtos acabados, para a venda. Aí, pessoal, eu vendo o produto. Quando eu efetuo a venda daquele produto, pessoal, ele, no momento da venda, ele é custo. Custo do produto vendido, ou custo da mercadoria vendida. Não é isso? Só que ele passa a ser despesa quando eu registro na demonstração do resultado do exercício. Então, o CMV, o CPV, passam a ser despesas quando são alocados na DRE. Por quê? Repetindo, tudo que eu tenho na demonstração do resultado do exercício são despesas. Eu não tenho custos na demonstração do resultado do exercício. Certo? De novo, a expressão custo do produto vendido, a expressão custo da mercadoria vendida é uma expressão tecnicamente incorreta quando se trata de DRE. Era um custo, quando entrou na DRE passou a ser despesa. Ok, pessoal? Olha só um exemplinho aqui, para a gente entender aqui tudo que a gente falou até agora. Uma questão de prova aqui, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A respeito de custo e despesa, assinale a opção correta. Olha a letra A. Nas empresas que prestam serviço de consultoria, as cotas de depreciação são sempre despesas. Pessoal, a gente vai ver ainda na aula de hoje, nas próximas aulas, que a depreciação, pessoal, ela pode ser tanto custo quanto despesa. Aí eu pergunto, quando é que ela vai ser custo? Lembra da definição, quando estiver participando do processo produtivo. Quando é que vai ser despesa? Quando não estiver participando do processo produtivo. Então, pessoal, a pergunta que a gente sempre vai se fazer numa prova, quando a gente quiser diferenciar custo de despesa, é isso. Está ou não está participando do processo produtivo? Está ou não está participando da produção do produto? Se estiver, não tem dúvida que é custo. Se não estiver, não tem dúvida que é despesa. Ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, aí a banca quis dizer, mas nas empresas que prestam serviço, a depreciação vai ser sempre despesa? Não. Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo. Eu tenho essa empresa de consultoria e tem um veículo nessa empresa que trabalha nesse serviço. Ou seja, o veículo ele serve para a prestação do serviço. Então, ele está participando do processo produtivo. Apesar de não ser uma mercadoria, ser um serviço. E ao estar participando desse processo produtivo, pessoal, todo gasto relativo àquele veículo aqui vai ser um custo, não vai ser uma despesa, inclusive a depreciação. Então esse item está errado. Vamos ver isso com calma ainda, tá, pessoal? Letra B. Em se tratando de entidades não industriais, custo e despesa são sinônimos, uma vez que não há estocagem. Não, pessoal. Não, pessoal. Custo está ligado ao processo produtivo e despesa não está ligado diretamente ao processo produtivo, mesmo em entidades não industriais, entidades, por exemplo, prestadoras de serviço. Nós vimos isso também e vamos ver ainda com maior riqueza de detalhes. E tem errado. Letra C. Letra C. O gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços pode ser custo ou despesa, conforme o ambiente empresarial que ocorre. Não, né, pessoal? Olha só
Olha só a palavra-chave aqui. Gasto utilizado na produção. Pode ser despesa? Não pode, pessoal. Despesa é um gasto que não é utilizado na produção. Esse gasto utilizado na produção vai ser sempre custo. Não pode ser nunca uma despesa. Então esse item também está errado. Letra D de dado. O gasto de instituição financeira relativo à compra de um terreno para a construção de uma agência bancária, não é nem bancária, né? É, bancária, instituição financeira. Somente se transformará em despesa quando da sua eventual venda, pessoal. Isso está certo ou está errado, pessoal? Olha só, olha só. Gasto de instituição financeira relativo à compra de um terreno para a construção de uma agência. Somente se transformará em despesa quando a sua eventual venda. Olha só, coloquei um esqueminha aqui. Olha só como é que funciona aqui, ó, essa brincadeira da agência. Primeiro passo aqui foi a aquisição de um terreno. Lembra daquele primeiro slide já que a gente fez o passo a passo, né? Quando eu adquiri o terreno, eu registrei aquele terreno no ativo. Ou seja, é um gasto que virou investimento porque eu registrei o meu terreno no ativo. Aí eu construí a agência bancária. Todo aquele gasto na construção foi sendo ativado, né? Foi sendo registrado no ativo, então também é investimento. Então, quando ficou o terreno pronto com a agência, eu tinha um investimento, tá lá, agência mais terreno, registrado no ativo da empresa, tá registrado no ativo da empresa, certo? Aí, pessoal, eu vendi o terreno para o cliente aí qualquer. No momento da venda é um custo. Só que no momento que eu aloco aquele custo na demonstração do resultado do exercício, ele é uma despesa. Aí eu coloquei aqui para a gente entender, pessoal, que a depreciação do imóvel relativo à agência é um custo participando do processo produtivo. E aí o que a banca perguntou para a gente, pessoal? O que a banca perguntou para a gente lá no slide passado? Perguntou assim: o gasto de instituição financeira relativo à compra de terreno para a construção de uma agência somente se transformará em despesa quando da sua venda, eventual venda? Sim. Tá certo. Esse item tá certo. Mas vamos ver a letra E. O pagamento em dinheiro, da conta de energia elétrica relativa à área comercial de uma indústria é um item de custo? Pessoal, vamos lá, vamos começar. O pagamento em si, pessoal, o pagamento em si não é item nem de despesa, nem de custo, nem de gasto. É apenas, está dizendo, que houve o desembolso. É apenas a fase do desembolso. O fato de estar pagando não significa que é custo, que é despesa, que é investimento, que é nada. Não apenas dizendo se o gasto foi desembolsado. Em dinheiro, da conta de energia elétrica relativa à área comercial de uma indústria. Primeiro, todos os eventos relativos à área comercial de uma indústria não podem ser custo. Não podem ser custo. Por quê? Porque a área comercial não é parte do processo produtivo. Então a área comercial vai incorrer apenas despesas. Então são vários erros nessa questão. Primeiro, está falando da área comercial, então está falando de despesa e não de custo. E segundo, está falando do pagamento. O pagamento em si não quer dizer que aquele item é despesa ou é custo, ou é investimento ou é perda. Apenas está dizendo que aquele gasto está sendo desembolsado. Então o item está errado. Então o gabarito dessa minha questão, pessoal, é a letra D de dado. Ok, pessoal? Dando continuidade aqui rapidamente à nossa terminologia de custo e finalizando, só para a gente voltar ao que a gente tinha visto lá na questão das perdas, entender as perdas, eu falei para vocês, pessoal, que a perda ela é uma coisa alheia à vontade da empresa, né? Ou seja, é não intencional. E que ela pode ser advinda de fatores externos, né? Fatores fortuitos, perdas anormais, ou da atividade normal da empresa, o que seria uma perda normal. Aí eu falei que tinha uma implicação muito importante, né, pessoal? A gente saber se a perda era normal ou se a perda era normal. Qual era essa implicação, pessoal? Classificação entre custo ou despesa. Se a perda for normal, galera, ela faz parte do custo de produção. Até coloquei um exemplo aqui para vocês, ó.
uma parte da chapa de aço inservível após o corte. Toda vez que eu tenho um processo de corte de peça, vai ter umas rebarbas, né, pessoal? Umas sobras, que é normal da empresa, não tem como. E aquela perda ali, eu não posso registrar aquilo como despesa, eu vou registrar como custo de produção, porque é uma perda que é normal no processo produtivo. Toda perda normal no processo produtivo integra os custos de produção, integra o custo do produto vendido, certo? Se a perda for anormal, pessoal, uma coisa que é fortuita, eventual, não acontece normalmente no processo produtivo da empresa, ela é por resultado, ela vai apropriada diretamente na DRE como despesa, né, pessoal? Diretamente na DRE como despesa. Por exemplo, um exemplo típico, já caiu em prova. Salário dos operários da produção durante o período de greve. Olha só, isso aqui é até um exemplo que está lá no CPC 16. O salário dos operários, os operários fizeram greve. É uma coisa normal do processo produtivo? Não. Eu vou ter que pagar o salário dos operários? Fatalmente sim. Aquele salário ali, pessoal, que a empresa incorre, ela é uma perda anormal. Ela vai diretamente para a despesa, não vai para o custo do produto, apesar dos operários trabalharem no processo produtivo. Beleza, pessoal? E com isso, pessoal, a gente termina a parte inicial aqui da terminologia de custos. Isso é apenas o início, pessoal. A gente vai ver na próxima aula mais terminologia e à medida que o curso for caminhando, a gente vai ver mais e mais e mais terminologias de custos. Até daqui a pouco, um grande abraço.